Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jossano para mais uma aula de matemática com vocês. O assunto de hoje é função de primeiro grau. Se liga aí! A função do primeiro grau ou função afim é uma norma que relaciona as variáveis de uma função, ou seja, a dependência de um elemento em relação ao outro. Por isso, a função do primeiro grau, ela relaciona o x com o y. Isso porque para cada valor de x existe um resultado para ele que nós chamamos de y. Ou seja, para cada resultado que você tiver de y, vai depender do valor que você vai ter de x. Ou seja, para cada valor de y, você vai depender do valor que você vai colocar na letra x. O conjunto de valores determinados para x é conhecido como domínio. E os resultados que você obtém quando encontra esses valores de x é chamado de imagem, são os valores de y, que é o contradomínio. Já as variáveis x e y são chamadas de, respectivamente, de variável independente e variável dependente. Sendo assim, a função afim, ou função do primeiro grau, ela pode ser vista através da fórmula geral que eu vou te mostrar bem aqui. Esses elementos aqui, as letras A e B, são números conhecidos como coeficientes, sendo que A tem que ser diferente de zero. Uma característica da função do primeiro grau é exatamente o fato dessa letra x ter como coeficiente o número 1. Apesar dele não aparecer como expoente da função, toda letra ou todo número que não possui expoente, na verdade ele possui o expoente número 1. Como você já deve ter visto nas aulas de potência, todo número elevado a 1, ou com expoente 1, o resultado é ele mesmo. Vou colocar bem aqui para vocês alguns exemplos de função do primeiro grau. Observem aí que, de acordo com os valores que você tem no lugar do A e do B, essa função ela muda um pouco de formato. No entanto, o valor que fica fixo ao lado do x, que nós chamamos de variável dependente, ela sempre vai existir. Porque, como eu falei para vocês, ela não pode ser zero. No momento que esse coeficiente A for zero, a variável x deixa de existir. Logo, se ela não existe, não tem como você chamar isso de uma função do primeiro grau. Porque o que dá nome a ela é exatamente o fato dela ter como expoente o número 1. Eu vou falar um pouquinho das formas de se resolver uma função do primeiro grau. Observa aí esse exemplo. O principal objetivo da função do primeiro grau é especificar o valor da variável desconhecida, ou seja, da incógnita. Elas podem ser representadas por qualquer letra do alfabeto. Entretanto, as mais aplicadas são x, y ou z. Assim, observa aí o exemplo. Como a fórmula geral é y igual a x mais b, nós temos aí como o valor para o y o número 20 e para a letra A o 3 e para a letra B o 5. Se eu quiser descobrir o valor de x, basta que eu passe para o outro lado a variável independente, no caso a letra B, eu passo para o outro lado, que é representada aí pelo número 5, que vai mudar o tipo de conta que ela está fazendo. Ela vai deixar de ser uma conta de somar para ser uma conta de diminuir. Ao fazer 20 menos 5, eu vou ter 15. E o número que está ao lado do x, que é a minha variável dependente, porque ela depende do valor do x, que é o coeficiente A, representado pelo número 3, vai passar para o outro lado, também alterando a conta. Quando o número fica ao lado de uma letra, ele está multiplicando. Então, quando ele passa para o outro lado, ele vai dividir. Logo, o meu x vai ser 15 dividido para 3. Ao dividir 15 para 3, eu tenho como resultado 5. O valor de x para que a minha resposta seja 20 tem que ser o número 5. E para essa aula de hoje é isso, galera. Eu espero que vocês tenham entendido o que é uma função do primeiro grau. Claro, eu sei que você já viu isso no nono ano, mas
eu tenho que dar um toque diferente para ela. Eu tenho que explicar para vocês como funciona essa função do primeiro grau. Na próxima aula nós veremos o estudo do gráfico e qual a aplicação dessa função do primeiro grau no teu dia a dia. Então nós nos vemos na próxima aula. Um abraço, tchau, falou!